Prepare-se, torcedor do Cruzeiro, porque o que você vai ouvir agora pode te deixar indignado, ou simplesmente sem palavras. Uma informação bombástica envolvendo o técnico Fernando Diniz, o Vasco da Gama, e um jogador que já esteve nos planos do Cruzeiro acaba de vir à tona e está movimentando os bastidores do futebol brasileiro. Um capítulo silencioso, mas extremamente impactante nos bastidores da Raposa. E nós vamos destrinchar tudo, detalhe por detalhe, com revelações que você definitivamente não esperava. Fica comigo até o final, porque o que parece só um reforço do Vasco pode, na verdade, esconder uma verdadeira retaliação nos bastidores, algo muito maior do que se imagina. Antes de mais nada, se você é cruzeirense de verdade, já chega se inscrevendo aqui no canal, ativa o sininho das notificações, porque aqui é onde você vai receber, em primeira mão, todas as informações mais quentes, polêmicas e que ninguém tem coragem de contar. Vamos juntos desvendar o que está por trás dessa história que promete mexer com os nervos da torcida celeste. Vamos voltar no tempo. Você se lembra da passagem de Fernando Diniz pelo Cruzeiro? Talvez você até tenha tentado esquecer. Uma trajetória curta, conturbada e sem nenhum grande resultado dentro de campo. O treinador, que havia chegado ao clube com grandes expectativas, deixou a Toca da Raposa pela porta dos fundos, com declarações duras e uma sensação generalizada de que sua passagem por Belo Horizonte não passou de uma grande decepção. Só que, ao contrário do que muitos pensavam, Diniz não virou a página. E o que ninguém esperava é que, mais de um ano depois, ele voltaria a se envolver, direta ou indiretamente, com o Cruzeiro. E não foi para elogiar, nem para recordar. Foi para agir. Para dar o troco. A notícia caiu como uma bomba nos bastidores da Toca. O meia Thiago Mendes, que esteve nos planos do Cruzeiro recentemente, acabou assinando com o Vasco. Até aí, tudo bem, certo? Mercado da bola, negociações, isso acontece. Só que os bastidores dessa contratação são muito mais profundos e perigosos do que parecem. De acordo com informações apuradas e reveladas com exclusividade, Fernando Diniz não só participou ativamente da negociação para levar Thiago Mendes ao Rio de Janeiro, como fez questão de agir nos bastidores para impedir que o Cruzeiro conseguisse qualquer retomada nas conversas. Sim, ele interferiu diretamente. E mais, segundo fontes próximas ao jogador, o próprio Diniz entrou em contato com Thiago Mendes. Um contato pessoal, direto. Nada de intermediários. E o conteúdo dessa conversa é o que está dando o que falar. Informações de bastidores revelam que Fernando Diniz teria relembrado sua experiência frustrada no Cruzeiro durante essa conversa com o jogador e usou esse discurso como argumento para alertar o atleta sobre os perigos de vestir a camisa celeste. Uma tentativa de convencimento que, acredite se quiser, também contou com o apoio de um outro nome. O goleiro Léo Jardim, também do Vasco, que foi peça-chave para garantir o acerto. Ou seja, um trabalho de convencimento estratégico, pessoal e silencioso. Mas que funcionou. Thiago Mendes, que estava na mira do Cruzeiro, agora é jogador do Vasco. E a pergunta que fica é: isso foi só coincidência? Ou Fernando Diniz realmente não esqueceu do passado e resolveu agir? A verdade é que Thiago Mendes era um nome que agradava, e muito, a diretoria do Cruzeiro. Experiente, versátil, com passagem pela Europa e condições de chegar e vestir a camisa de titular imediatamente. Ele chegou a ser avaliado em reuniões internas como peça-chave para a temporada 2025, especialmente para a reformulação do meio-campo celeste. Porém, quando o negócio começou a avançar, misteriosamente esfriou. E hoje a gente entende o motivo. O Vasco chegou com força. Mas não com força apenas financeira. Chegou com a força do bastidor. E da mágoa. O mais surpreendente é que essa história tem um pano de fundo ainda mais complexo. Pouco antes de ser demitido, Diniz fez um desabafo público, ainda no comando do Cruzeiro. Na época, ele afirmou ter sido tratado com desrespeito pela diretoria. Disse que recebeu propostas de outros clubes, mas escolheu o Cruzeiro e não teve retorno nem transparência sobre seu futuro. Um desrespeito muito grande, muito mesmo, declarou o técnico, visivelmente magoado. E é exatamente essa mágoa que, agora, começa a parecer mais relevante do que nunca. O técnico que saiu pela porta dos fundos pode ter resolvido responder silenciosamente, no mercado. E como? Tirando do Cruzeiro uma peça de valor. Um reforço que poderia mudar o meio-campo da equipe e trazer consistência para o time de Seabra. Um jogador que hoje, vestindo a camisa do Vasco, já chega com status de titular absoluto.
Mas a história não termina aí. Fontes próximas ao staff do jogador revelaram que o Cruzeiro ainda tentou retomar contato com Thiago Mendes nas últimas semanas. A proposta financeira não era muito diferente da feita pelo Vasco. Mas o jogador já estava convencido. Não apenas pelo projeto, mas pelas palavras, pelas ligações, pelas memórias e, talvez, pela persuasão emocional. Agora, o torcedor se pergunta: até onde vai a influência de um técnico magoado? Será que outros nomes que o Cruzeiro busca no mercado também podem ser desviados por Diniz ou outros adversários com memória fresca? E mais, será que a diretoria celeste precisa rever sua postura nos bastidores para evitar novos golpes como esse? Esse episódio escancara um problema que vai muito além da perda de um jogador. É um alerta sobre como os bastidores do futebol são movidos não apenas por cifras, mas por sentimentos, mágoas, ressentimentos, alianças, principalmente, estratégias silenciosas. E dessa vez, o Cruzeiro foi vítima de um verdadeiro checkmate de um velho conhecido. Se você ficou chocado com essa história e quer saber mais sobre os bastidores do Cruzeiro, fica ligado aqui no canal. Deixa o like. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa vingança silenciosa do Diniz. E, claro, se inscreve agora e ativa o sininho das notificações, porque vem mais coisa quente por aí. E acredite, essa história está longe de acabar. Fernando Diniz deu o troco. A guerra silenciosa contra o Cruzeiro foi declarada. Você decide.